A classe dos himenópteras, a ordem dos himenópteras, são indivíduos holometábolos que apresentam cerca de 130 mil espécies catalogadas. As mais conhecidas são as formigas, vespas e abelhas. A taxonomia geral dessa ordem apresentam olhos compostos e ocelos, cabeça bem desenvolvida, um par de antenas. A divisão torácica mais básica é protórax, mesotórax e metatórax. Apresentam pilosidade, as abelhas apresentam pilosidade, que é uma característica de insetos polinizadores. Possuem pernas ambulatoriais e 2 pares de asas. 2 pares de asas membranosas, sendo que as asas anteriores são maiores do que as posteriores. Alguns grupos, como as formigas operárias e as vespas, perderam secundariamente suas asas. Essa espécie, essa ordem, apresenta 2 tipos de aparelho bucal. As vespas e as formigas apresentam aparelho bucal mais rústico, rudimentar, que é o mastigador. Enquanto as abelhas e as mamangavas apresentam o aparelho bucal do tipo lambedor. Esse tipo de aparelho bucal, ele apresenta maxila, palpos maxilares, probóscide e glossa. E baseado no tipo de glossa, também podemos usá-lo para diferenciar famílias, como a glossa truncada, bifurcada e a glossa em ponta. O tórax, no caso dessa ordem, ele é dividido em protórax, mesotórax e metatórax, como qualquer outra classe de insetos. Porém, no caso das abelhas e dos himenópteros, como as formigas e as vespas, o primeiro segmento do abdômen é fundido ao tórax, recebendo o nome de propódio. A estrutura originada dessa fusão é chamada de mesossoma. A porção restante do abdômen é chamada de metassoma. A corbícula e o mesotarso das abelhas. A escopa dessas abelhas pode desenvolver-se e também o fêmur posterior. Na tribo dos Apini, que contém abelhas melíferas e as abelhas indígenas sem ferrão, a superfície externa da tíbia posterior é côncava e margeada por uma franja de pelos, um arranjo que é denominado como corbícula. Modificações adicionais no metatarso e na metatíbia destas abelhas são o rastelo e a aurícula, arranjos de pelos que auxiliam no processo de carregamento da corbícula com pólen. E os tarsos são divididos em 5 unidades, os tarsômeros. O primeiro sempre é maior que os demais e é chamado de base-tarso. As asas são do tipo membranosas, podendo ser transparentes ou coloridas, assim como a coloração do próprio inseto pode variar entre cores mais opacas até cores mais vibrantes. Essas asas apresentam-se em 2 pares e inserem-se um no mesotórax e outro menor no metatórax. Cada asa constitui-se de uma lâmina membranosa reforçada por veias alares. O sistema de veias alares define células na superfície das asas, e as asas posteriores são dotadas de pequenos ganchos, que chamamos de âmulos, em sua margem anterior. E esses âmulos prendem-se a uma bainha existente na margem posterior das asas anteriores e possibilitam que ambas as asas movimentem-se como uma só durante o voo. Aqui a gente tem uma diversidade de abelhas, de coloração de abelhas, muito chamativas, né? E a gente também possui outro tipo de abelha, outro tipo de cultivo de abelha, que são as abelhas sem ferrões, as abelhas melíferas, que, como elas não apresentam ferrões, elas encontram outra forma de se defender, elas desenvolvem outras espécies para se defender de predadores. Algumas espécies de abelhas sem ferrões apresentam mandíbulas articuladas e elas mordem. O ferrão das abelhas e das vespas, né?
Esses indivíduos que apresentam ferrões, as vespas que possuem o ferrão liso, apresentam o ferrão liso, né? Enquanto as abelhas, os ferrões possuem serrinhas, são físticas que quando ferrou algum indivíduo ou alguém, a abelha não consegue retirar, pois essas fisgas se fixam ao tecido e a abelha acaba perdendo parte do seu abdômen quando tenta sair. Essas fisgas apresentam glândulas de veneno que são inoculadas na extremidade do ferrão. Aqui são os tipos de ferrão das abelhas, das vespas e das formigas. As formigas cortadeiras. As formigas cortadeiras, elas apresentam... A gente consegue diferenciar elas de algumas maneiras. As Acromyrmex apresentam 4 espinhos dorsais, enquanto as do gênero Acta, que são chamados de saúvas também, apresentam 3 espinhos dorsais e não apresentam pequenos tubérculos no gaster, que é essa parte mais avantajada que as formigas têm. A reprodução. Eles geralmente são ovíparos, né? E reproduzem-se por via sexuada. Na maior parte dos himenópteros, o sexo é definido na fertilização dos ovos. Os ovos fertilizados, por exemplo, dão origem a fêmeas e às abelhas operárias, enquanto ovos não fertilizados, né, dão origem aos zangões. As larvas, na maioria são do tipo vermiciforme e euruciforme. As pulpas são do tipo livre e às vezes estão no interior de um casulo, no hospedeiro quando são parasitados por zangões, por exemplo, que chamamos de parasitoides, ou em células especiais. Esses indivíduos são homometábolos, isso significa que eles têm uma metamorfose completa, desde a fase pulpa até a fase adulto. Elas são completamente diferentes. E a reprodução das abelhas se dá durante o voo nupcial, que é o início da vida reprodutiva da rainha, e isso ocorre entre o 5º e 7º dia após o seu nascimento. A fecundação da rainha ocorre em áreas de congregação de zangões, onde existem milhares de zangões voando à espera de uma rainha, conferindo assim uma maior variabilidade genética no acasalamento. E, em termos comportamentais, as abelhas assemelham-se às vespas pelo fato de construírem ninhos que vão aprovisionar onde vão ovipositar e onde suas larvas vão se desenvolver. E como entre as vespas, também as abelhas adultas se alimentam nas flores, principalmente de néctar. Do ponto de vista humano, a ordem dos himenópteros é provavelmente a mais benéfica para toda a classe dos insetos. As abelhas são os mais importantes agentes polinizadores da natureza e são fundamentais para a existência de milhares de espécies vegetais. Muitas delas importantes para o homem, para o ser humano. As abelhas ainda são exploradas para a produção de mel, que é um produto muito importante e até os tempos recentes a única forma de açúcar em alimentos. As formigas constituem grande parte da biomassa de ecossistemas naturais, de fato, em florestas tropicais, por exemplo, onde o peso da formiga em conjunto é 4 vezes maior do que são 4 vezes maior do que o de todos os vertebrados terrestres. São agentes ambientais de maior importância, fundamentais na reciclagem de nutrientes, controle de espécies nocivas e revolvimento do solo. As vespas parasitoides são fundamentais no controle de insetos fitófagos, que de outro modo seriam capazes de promover a extinção da maioria das espécies vegetais, e essas vespas atacam e matam, digamos assim. Elas conseguem extinguir
esses outros insetos que causariam danos agrícolas. O grupo é muito onipresente e hoje é de senso comum assumir que exista pelo menos uma espécie de parasitoide para cada espécie de indivíduo herbívoro. Além de interações biológicas dentro da própria comunidade de parasitoides, parecem ser mais estáveis para manter o equilíbrio ecológico e a manutenção da diversidade que essas comunidades promovem, são mais estáveis do que as relações de predação de espécie com espécie.